E a gente continua ainda nesse papo sobre imposto de renda, porque tem uma informação muito importante que às vezes muita gente acaba não sabendo, que é uma forma de destinar o seu imposto de renda, né, para algumas instituições de caridade, algumas instituições assistenciais, principalmente as ligadas a crianças e adolescentes e aos idosos. Como que funciona isso, Francisco? Bom dia. Bom dia, Natália. Obrigado pela oportunidade de nós estarmos divulgando a nossa campanha Fica Leão 2025. Os contribuintes que fazem a declaração no modelo completo, eles têm a condição e a prerrogativa de fazer a destinação. Ou seja, na própria declaração, ele pode destinar 3% sobre o imposto devido, que é aquele imposto antes das deduções. Ele pode destinar 3% para o fundo da criança ou adolescente e 3% para o fundo da pessoa idosa. Esse valor já está calculado na própria declaração, ele não tem que fazer cálculo nenhum, ele só tem que ir lá no campo próprio e fazer a escolha do fundo da pessoa idosa de Umuarama e o fundo da pessoa idosa, o fundo da criança e adolescente de Umuarama. E é muito simples, né? Muito fácil, como você disse, não é um valor que vai ser tirado do contribuinte, é um valor que de qualquer forma já vai ser destinado. A única diferença é que ele pode optar por fazer com que esse valor fique aqui para Umuarama. Simbolicamente seria assim, a Receita Federal diz, se você trabalhar municípios, se você dos municípios trabalharem esses 6%, fica para vocês. Se vocês não trabalharem com os contribuintes e a comunidade, esse dinheiro volta para nós, Receita Federal. Então, todo contribuinte tem essa condição. Se ele tem imposto a pagar, por exemplo, e ele fizer a destinação, o valor que ele fizer de destinação abate do imposto que ele vai pagar. E se ele tem restituição, esse valor acrescenta a sua restituição. Para ele não muda nada. A única diferença é que ele, em vez de mandar 100% do imposto devido para a União, ele manda 94%. Entende? Então, é uma ação social que o contribuinte de Umuarama pode fazer, deixando esse recurso aqui para atender as nossas crianças e adolescentes e os nossos idosos. E a gente tem visto que o umuaramense tem começado a deixar, né? A gente estava até conversando antes de começar a entrevista, os números dos últimos anos. Então, como que está esse progresso, Francisco, ao longo dos anos? Nós temos consciência, eu faço parte da equipe de trabalho do Conselho de Desenvolvimento de Umuarama. Nosso presidente, o Valcir Simão, ele está totalmente empenhado. A gente fez uma série de mobilizações em relação a banner, a impressos que a gente está distribuindo no comércio para incentivar os contribuintes. Então veja, em 2022 nós tínhamos um valor arrecadado de 230 mil. Tinha sido 141 para a criança e adolescente e 88 mil para os idosos, que totalizou os 230. A campanha Fica Leão de 2023 começou em novembro de 2022. Então, já no primeiro ano de campanha, nós tivemos um resultado muito satisfatório. Nós saímos de 230 para 530, nós crescemos 300 mil. Nós saímos de 198 contribuintes em 2022 para 410 em 2023. Nós tínhamos um potencial em 2023 de 5 milhões e 200 e nós arrecadamos 530, nós arrecadamos aí 10%. De um total de 7.600 contribuintes, nós conseguimos, através da campanha, sensibilizar 410 a fazerem a destinação. Aumentamos aí 212 contribuintes em relação a 2022. Em 2023, nosso resultado também foi bom. Nós saímos aí de 410 contribuintes em 23 para 652 contribuintes em 24, crescemos aí 242 contribuintes. Então nós estamos crescendo uma média de 200, 240 contribuintes por ano. Se nós conseguirmos agora em 2025 crescer essa média de 200, 240 contribuintes, nós vamos alcançar aí 900 mil de arrecadação. O ideal seria que fosse metade para cada fundo, né? 450 para criança e adolescente, 450 para idosos. Você imagina o quanto isso impactaria as entidades de Umuarama. Nós só temos uma entidade que atende pessoas idosas credenciadas a receber o direcionamento, que é o Lar Santa Faustina.
mas nós temos 34 entidades que atendem crianças e adolescentes. Então esse dinheiro ficando em Umuarama vai atender essas entidades, vai movimentar o comércio, porque essas entidades vão utilizar esse recurso no comércio de Umuarama. Então é bom para todas as partes. E a Receita Federal tem um maior interesse que os contribuintes façam a destinação. Tanto é verdade que nós fizemos o lançamento da campanha no final de fevereiro, dia 27 de fevereiro. Na época, nós convidamos o delegado da Receita Federal de Maringá, que atende toda a região, para estar conosco. Na época, ele não pôde, mas ele se prontificou a vir em Umuarama agora em abril. Ele vai estar conosco no dia 30 de abril, no auditório da ACIL, da Associação Comercial, às 10 horas da manhã, nós vamos fazer um evento do Fica Leão, da campanha, e ele vem incentivar a comunidade, explicar a visão da Receita Federal, incentivando os contribuintes a fazerem a destinação. Então, todos os fatores estão favoráveis para que os contribuintes façam a destinação. É só uma questão de você conversar com o seu contador. Inclusive, a gente tem que agradecer aos contadores de Umuarama, que eles estão totalmente comprometidos com a campanha. Tanto o presidente como os contadores estão assim, muito solidários conosco na campanha. Então, a gente só tem que agradecer aos contadores de Umuarama pelo fato de estarem conosco na campanha. E, Francisco, é importante a gente lembrar para a população que esse recurso, quando ele vem, ele não é simplesmente distribuído às instituições e não tem um controle. Nossas instituições têm que apresentar projetos, né? Existe uma fiscalização para saber se esse recurso está indo para onde foi pedido. Então, existe também essa fiscalização, essa burocracia, digamos assim, para garantir que esse recurso vai ser empenhado para o que precisa. Veja, todo recurso público, ele tem o fornecimento do recurso, mas também tem a contrapartida, que é a prestação de contas. Então, esses recursos vão chegar às entidades, elas apresentam um projeto, executam um projeto, prestam conta ao Conselho da Criança e Adolescente e ao Conselho da Pessoa Idosa. Esse acompanhamento também tem a participação do Ministério Público. Então, o contribuinte pode ficar tranquilo que, da mesma forma que se vai para a União ou fica em Umuarama, o acompanhamento da prestação de contas é semelhante, porque, pelo fato de ser recurso público, precisa ter essa supervisão. Você estava me falando, né, nos bastidores, o valor que foi destinado ao Lar Santa Faustina no referente às arrecadações do ano passado. Fala para quem está nos assistindo o que foi possível fazer com esses valores. Isso, olha, o Lar Santa Faustina, ela recebeu um recurso para comprar um carro, uma caminhonete, em torno de R$114 mil. Foi feita uma reforma no refeitório, em torno de 240 mil, e mais 300 mil foi destinado para a construção de uma nova ala do Lar Santa Faustina. No caso da criança e adolescente, foi aberto um edital, e esse edital está em execução para que esse recurso chegue às entidades. São R$800 mil que vai ser destinado às instituições ligadas à criança e adolescente. E esse recurso todo, tanto do Lar Santa Faustina como das instituições que atendem as crianças, esses recursos são utilizados em Umuarama. Quer dizer, então é bom para todas as partes, né? Então fica aí, né, o convite, o alerta para quem faz, né, para quem faz a declaração, para quem opta pelo esse modelo mais completo, fazer a sua contribuição, então, para ajudar as entidades, para ajudar, né, o Lar Santa Faustina, porque é o único que é cadastrado na questão dos idosos, mas de crianças e adolescentes, como o Francisco falou, a gente tem mais de 30 instituições que são beneficiadas, e esse dinheiro iria para o restante, iria, né, a nível nacional, ele pode ficar aqui para Umuarama. Isso, e uma coisa importante, o contribuinte que vai fazer a destinação, ele tem que quitar o DARF até o dia 30 de maio. Nos anos anteriores era 31 de maio. Esse ano, especificamente, o contribuinte tem que quitar o DARF até o dia 30. Uma questão importante o contribuinte entender, que o valor da destinação ele não pode parcelar. Vamos imaginar que ele tivesse aí R$8 mil de imposto a pagar. Então, se ele fizer a destinação de R$1.000, por exemplo, ele vai pagar 7. Só que esse 1.000 tem que ser pago até o dia 30. Não
não entra no parcelamento. E da mesma forma, a restituição, ele tem que pagar o valor do DARF até o dia 30 e esse valor que ele pagou do DARF acrescenta a sua restituição, que vai corrigir pela taxa Selic, que é um ótimo investimento, e a hora que ele receber a restituição, esse valor da destinação vem junto. Então ele não tem ele não tem um pagamento a mais, ele não paga nada a mais por isso. É o mesmo valor que ele ia pagar nas condições normais, se ele não fizesse a destinação, vai ocorrer fazendo a destinação. Tá ótimo, muito obrigada, viu, Francisco? E aí a gente agora dá uma pausa nesse assunto de imposto de renda para a gente ver como que fica a previsão do tempo para os próximos dias.